PSDB. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, antes de entrar no tema do Nordeste, que o senhor está se especializando também e tanto participar das discussões, das preocupações, o Brasil como um todo mesmo, sendo digno representante do Mato Grosso do Sul, eu gostaria de chamar a atenção a algo que considero muito importante. Existe neste país uma entidade chamada AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Senhor presidente, mas eu venho aqui também para alertar o fato de que a referida instituição está enfrentando dificuldades financeiras de grande monta, que poderão, no limite, prejudicar irremediavelmente as nobres atividades por elas desenvolvidas. A ACD, senhoras e senhores senadores, foi criado em 1950, quando a poliomielite vitimava uma parcela bastante expressiva da nossa população. É bem verdade que avançamos no combate a essa doença, mas existem outras ações que a AACD hoje desenvolve também. Naquela época, cumpre observar, praticamente não existia em nosso país um atendimento especializado às crianças e adolescentes com deficiências. Pessoas em tais condições não frequentavam escolas, não conseguiam emprego, viviam quase à margem da sociedade. Foi nesse cenário, senhor presidente, que o trabalho da AACD se impôs com toda a força do pioneirismo e continuou a ser desenvolvido com extrema dedicação por mais de 60 anos que seguiram a sua fundação. Hoje, a pujança da instituição reflete em 14 unidades de atendimento em plena operação. Campo Grande, Ibirapuera, Lar Escola, Moca, Osasco, Santana, Mogi das Cruzes e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Recife, em Pernambuco. Poços de Caldas e Uberlândia, em Minas Gerais. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Joinville, em Santa Catarina. Temos ainda 2 unidades iniciando suas atividades. Uma delas em Vitória, no Espírito Santo, e a outra, senhoras e senhores senadores, no bairro de Bodocongó, na nossa querida Campina Grande, na Paraíba. Fruto de uma luta intensa de todos que amam aquela terra, sabedores da importância de um ACD para a Paraíba, para Campina Grande e todo o interior da Paraíba, bem como os recursos para a sua construção. Grande parte foi arrecadada através de um programa do SBT, que proporcionou base dos recursos para a construção daquela unidade. Pois bem, senhor presidente, quando estiver em plena operação, a mesma evitará que pelo menos 450 crianças paraibanas precisem buscar assistência fora do Estado. Veja que ato humanista. 450 crianças, pelo menos, anualmente, deixarão de ter aqueles que eventualmente tivessem condição de buscar o tratamento fora do Estado da Paraíba. Auxiliando-os ao tratamento de patologia como lesão medular, acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, amputações, doenças neuromusculares, paralisia cerebral, malformação congênita, esclerose lateral, amiotrófica, mielomeningocele e sequelas de poliomielite. Teremos médicos, terapeutas e técnicos de várias áreas da saúde, dedicados a avaliar cada paciente,
estimular e auxiliar na identificação de todo o seu potencial remanescente e, dessa forma, facilitar a sua inclusão social, superando as limitações impostas pela deficiência. Profissionais esses que, entre outros, as terapias que serão disponíveis, podemos citar a fisioterapia aquática, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, a pedagogia, a musicoterapia, a reabilitação pela arte e a reabilitação desportiva. Com cada profissional dessa área e várias na mesma área, devidamente treinado, qualificado e, consequentemente, estabelecendo-se uma rede que, sem dúvida nenhuma, serão agentes multiplicadores nos demais profissionais de todo o estado da Paraíba, não ficando apenas restrito àqueles que eventualmente vão ter a oportunidade e a felicidade de trabalhar na ACC, além dessa importância pedagógica que irá qualificar os outros profissionais no nosso estado. Como se vê, senhor presidente, um quadro de esperança renovadas que já se abriu para brasileiras e brasileiros em outras unidades da federação e que se abre a partir de agora, bem próximo, nesses 60 dias possivelmente, também para o povo da Paraíba. Ocorre, porém, que transformar esse sonho em realidade, além da dedicação dos que fazem ACD, do sonho nosso de paraibanos, precisamos e dependemos de recursos. Não muito, senhor presidente. A bem da verdade, não estamos falando aqui de valores astronômicos que essa casa está acostumada a ouvir, de bilhões, de milhões, de perdão, de ajuda, de gasto, de renúncia. Nós estamos falando aqui de cifra bem modesta, principalmente se comparada com isso que é feito no Brasil. Mas uma cifra é importante para o caso do ACD e representa uma enorme diferença. O senhor tem ideia, senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, senhores e senhoras senadores? No ano passado, repito, no ano passado, 7.600.000 reais destinados à AACD para o atendimento de crianças com deficiência foram simplesmente cortadas do orçamento. Eu mesmo apresentei uma emenda de R$1 milhão que seriam aplicados no foco cirúrgico LED, que não foi empenhado pelo Ministério da Saúde. E por isso foi automaticamente cancelado. Presidente, eu estou falando de 7.500.600.000 reais para todo o Brasil. Destaquei a minha emenda em favor de Campina Grande, de R$1 milhão. Eu faço esse pronunciamento nessa tribuna e saio daqui com a certeza absoluta que o ministro Padilha, mesmo não sendo do nosso partido, mas ao tomar conhecimento, ele tomará a providência, porque é inadmissível que uma entidade como a ACD não tenha empenhado 7.500.000 reais. E, em particular, a minha emenda, uma emenda de um senador individual com esse objetivo coletivo que, infelizmente, não foi empenhado. Ora, senhor presidente, por mais que os 4.000 colaboradores da Associação de Assistência à Criança Deficiente encarem suas atividades como sacerdócio, doando-se ao extremo para proporcionar uma vida melhor às crianças e adolescentes com deficiência, é evidente que só podem desenvolver o seu trabalho se tiverem um mínimo de respaldo financeiro e político. Daí a minha disposição de colaborar, de cobrar e de ajudar. Um respaldo que somente será viabilizado se os diversos projetos da instituição forem aprovados na instância competente e se os respectivos recursos depois forem efetivamente liberados.
Por sinal, temos aqui um bom exemplo das vantagens do orçamento impositivo, que evitaria as distorções e injustiça dessa natureza. Daí a necessidade urgente do Congresso Nacional, que representa o povo, que sabe das dificuldades em todos os recantos desse país, dos municípios, das sociedades beneficentes, das demandas da população, discuta e aprofunde cada vez mais a necessidade de um orçamento impositivo para que o governo não fique a empenhar apenas aquilo que lhe interessa e que lhe seja conveniente. Apenas no ano de 2012, nas unidades espalhadas pelo território nacional, a AACD realizou 1.503.427 atendimentos. Repito, 1.503.427 atendimentos. Senhor presidente, foram 203.531 consultas médicas. 203.531 consultas médicas. Foram feitas 7.747 cirurgias. E pela patologia que me referi anteriormente, todos nós temos consciência que não foram pequenas cirurgias. Há de se imaginar quanto do alívio, conforto e esperança esse procedimento representam para as pessoas atendidas e para os seus familiares e amigos. Pois bem, não podemos permitir, pois, que todo esse trabalho corra o risco de ser prejudicado pela falta de recursos que, volto a dizer, não representam quase nada quando confrontado com o total dos gastos públicos em nosso país. Por isso, senhor presidente, eu renovo desta tribuna ao ministro Padilha, que eu tenho certeza absoluta que não tem conhecimento dessa informação que eu estou aqui apresentando, para que ele possa ajudar a AACD a continuar o seu trabalho, a exemplo do Sara Kubitschek, também que tem outra entidade que presta o serviço que todos nós conhecemos. Esses recursos sejam liberados. Campina Grande deve estar sendo inaugurado no começo do próximo semestre, ainda esse ano. E aqui eu faço questão de registrar a dedicação do coordenador desse trabalho, que foi entregue a também um paraibano, doutor José Nunes, que é o responsável pela entidade no Pernambuco, mas que tem conduzido de forma brilhante esse trabalho que é tão importante para a Paraíba e para os paraibanos. Pois, senhor presidente, eu quero agradecer em relação a esse pronunciamento, ao tempo que peço a Vossa Excelência a oportunidade, onde eu possa falar sobre o endividamento dos pequenos agricultores da Paraíba, porque dessa forma eu estarei falando também do agricultor nordestino, pelo seu endividamento, pelas suas dificuldades, por tudo que ele tem sofrido e que Vossa Excelência estava presente, inclusive ontem, quando nós tivemos um debate na Comissão de Agricultura e nesta Comissão de Agricultura ficou de uma forma aprovada uma ação onde teremos a oportunidade de discutir com um representante do Tesouro Nacional, um representante do Banco do Nordeste, um representante da Federação da Agricultura da Paraíba, do Dr. Manuel Borba, para que nós possamos discutir essa causa que é tão nobre, que é a causa exatamente do endividamento dos nossos agricultores, porque há todo um processo, todo um momento de questionamento quando se vive a seca do Nordeste paraibano. E, de repente, você tem, por parte do governo federal, a possibilidade de termos, no parte do governo federal, a possibilidade do Banco do Nordeste estar executando pequenos e médios agricultores. Agricultores esses que
infelizmente, se encontra endividados, impossibilitados de fazer o pagamento das suas dívidas, muitas delas contraídas antes de 2001, mesmo depois de 2001, e dessa forma tendo encontrado a condição da estiagem, da seca, e não conseguindo, consequentemente, ter a oportunidade do endividamento. Pois bem, senhor presidente, tendo em vista que a tribuna dessa casa já ouviu várias vezes, inclusive da minha parte, a insistir na gravidade da seca que assola o Nordeste, uma das piores dos últimos 100 anos, isso não é exagero retórico, senhor presidente, mas constatação dos cientistas dedicados ao estudo do clima da região. É fato, pois a situação, enfatizo, é gravíssima. E temos visto cenas de animais morrendo, a dezenas, plantações se perdendo e, uma vez mais, o sertanejo sendo exposto a situações humilhantes e desumanas. Além disso, nos últimos 30 anos, desde o início da década de 80, foram registrados 5 secas de grandes proporções, ou seja, em pouco mais de uma geração, o agricultor foi atingido pela seca repetidas vezes. O que acumula em um bom ano é perdido em outro ano de seca. Assustador também é a maneira despreocupada com que o governo federal tem tratado a questão. É de se perguntar quais são exatamente as ações que têm sido levadas a cabo pelo governo federal, no sentido de reduzir sofrimento do povo nordestino. Nós, sertanejos, não queremos esmola. Nós queremos ser tratados com respeito e dignidade e atenção que merecemos por parte do governo federal. Por que é que há anistia de tantos débitos? Por que é que há desoneração de tantas causas? Por que é que há redução de tantos juros? E hoje está sendo cobrado juros extorsivos do pequeno e médio agricultor nordestino. O presidente da Comissão de Agricultura, o senador Benedito Lira, ele disse que ontem, inclusive no seu pronunciamento, que estará pedindo que o Tribunal de Contas faça auditoria nos saldos devedores dessa dívida, que terá todo o nosso apoio, a nossa solidariedade, para que, ao ser verificado o crime financeiro que está se fazendo com esses agricultores, até porque esses valores já foram colocados no balanço do Banco do Nordeste como prejuízo. Portanto, não há essa necessidade de estabilização financeira para o banco, porque já está na conta prejuízo e parte desse recurso, se não a totalidade, é do Tesouro Nacional. Eu quero hoje destacar a premente necessidade de se resolver o problema do endividamento dos pequenos e médios produtores rurais nordestinos, vitimados pela seca. Precisa de ajuda e urgente, porque senão continuar a política de ações contra esses agricultores, enquanto o governo federal fala em reforma agrária, o Banco do Nordeste irá se tornar o maior latifundiário desse país. É importante acrescentar que, segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% das propriedades nordestinas rurais estão abaixo de 4 módulos fiscais, ou seja, são classificadas como pequenas propriedades. Outra parte considerável está entre 4 e 15 módulos fiscais, ou seja, são médias propriedades. Muito bem, senhor presidente, eu recebi uma carta do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Ricardo Marcelo, expressando um sentimento daquela casa, da Assembleia Legislativa, de uma preocupação com a seca, e visitaram várias cidades do estado, coordenado também com o valoroso trabalho do deputado estadual Quintães, e, consequentemente,
apresentaram esse mesmo documento que foi encaminhado a mim, ao senador Vital do Rego, ao senador Cássio Cunha Lima, foi encaminhado também ao presidente dessa casa, foi encaminhado à presidente Dilma quando da reunião da Sudene em Fortaleza, onde ele afirma que é preciso um novo módulo de pensar, porque eles apontam que, além da seca, há uma falta de sensibilidade por parte das autoridades públicas. Observa ele e os pares da Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais, que o produtor rural é uma pessoa humilde, simples, sem muitos recursos e frequentemente impossibilitado de contratar um advogado que possa defendê-lo na ação. Porque, basicamente, senador, grande parte desses agricultores, ele tem na sua propriedade o seu sustento, mas basicamente o seu sustento alimentar. A roça que ele planta de feijão, quase na totalidade é para ele comer com a família. A do milho é para ele compartilhar com os animais em um período mais crítico. A cabra que ele tomou emprestado ao Banco Nordeste para criar é para que na sua casa tenha um leite, que possa fazer um queijo, para o alimento da sua família, para a sobrevivência da sua família. Então, ao ser acionado pelo Banco Nordeste, muitos desses processos são julgados à revelia porque eles não têm informação, porque eles não têm como contratar advogado. Então, está sendo um crime financeiro e uma injustiça social muito grande o tratamento que está sendo dado a esses pequenos agricultores. Continuo, senhor presidente, com a confiança e a certeza bem dita pelo deputado Ricardo Marcelo, como eu disse, representando a Assembleia, que enfatiza que ainda é preciso um novo modo de pensar sobre a questão. Não é mais possível olhar para o pequeno produtor rural do Nordeste e imaginar que ele tem isso como negócio. Há outras variáveis e tratar sobre o ângulo empresarial é errar o foco. Como bem observa o produtor rural e estudioso do semiárido nordestino, Manelito Dantas Vilar, que teve a capacidade, inclusive, de fazer estudo, pesquisa, desenvolvimento genético para que possa ser desenvolvido no Nordeste, raças de caprino e de bovino, que seja produtor de leite e que seja também produtor de carne, com rusticidade, com capacidade de enfrentar as adversidades climáticas da nossa região, que Manelito Vilar, o Brasil o conhece como referência, que é de Taperoá, na Paraíba. Desde a grande seca de 1970, a irregularidade das chuvas levou à elaboração de 34 projetos. Segundo ele, todos tecnicamente pobres e de duração efêmera e, portanto, ineficazes para combater a seca. Ainda observa ele que entre as regiões do semiárido, o Nordeste do Brasil é a única para a qual não foi estabelecida uma adequada equação tecnológica de uso das suas terras. Ao se lidar com um produtor rural nordestino, é preciso também focar a questão social e a questão ambiental. E Manelito tem uma frase que, quando eu fui vice-governador ao lado de Ronaldo, conversando com ele, a gente discutindo já naquela oportunidade o problema da seca, ele dizia: o grande erro dos governos é querer combater a seca. Nós temos é que conviver com a seca, desenvolver projetos tecnológicos, desenvolver pesquisa onde nos permita exatamente a convivência com a seca. Quer seja na parte hídrica, quer seja na parte de raças resistentes, né, como eu fiz referência anteriormente, quer seja de plantações também resistentes às condições climáticas que nós temos, mas a presença do governo atuando na área social como precisa, na área ambiental e também ajudando as pessoas a ter a consciência de como proceder naquela região. Por isso, eu reforço a ideia de que o combate à seca precisa de novas abordagens que possam oferecer soluções definitivas, uma das quais passa obrigatoriamente pela resolução das dívidas do pequeno e médio produtores rurais do Nordeste.
Isso é urgente. Eu tenho falado nisso toda semana. Outros senadores têm também usado dessa tribuna, têm tido reuniões e vamos ter agora a audiência pública que foi, com o meu agradecimento a todos os senadores presentes, aprovado na Comissão de Agricultura. O deputado Ricardo Marcelo, ainda representando os seus pares, em seu ofício apresenta também sugestões de como devem ser os princípios e as premissas para se lidar com o problema da dívida. A sugestão da Assembleia da Paraíba diz o seguinte: dentre os princípios sugeridos por ele, eu destaco em primeiro lugar a ideia de conferir tranquilidade ao produtor rural, por meio da suspensão do vencimento das dívidas, de pelo menos 365 dias, bem como as execuções em curso. Se não bastasse a seca, a dificuldade financeira, o encarecimento do produto alimentar, tirar essa condição, como se diz lá, de aperreio que tem o pequeno agricultor nordestino está vivendo. Alguns, inclusive, com sacrifícios de saúde. É importante que o governo, isso é um ato, isso é um decreto de poucas linhas, isso é uma vontade política, é uma atitude de justiça social, suspender as dívidas e as ações enquanto não se encontra uma solução definitiva, pelo menos por um ano. Em segundo lugar, simplificar os processos operacionais na apuração do saldo devedor. Em terceiro lugar, definir percentual de rebates para a equalização das dívidas, como meio para eliminar as diferenças no saldo devedor, decorrente da aplicação de encargos diferenciados por fonte de recursos, eliminando também a aplicação de juros de multa e juros com remuneração de capital. É inadmissível o Banco do Nordeste, o governo, querer tratar um empréstimo desse com a demanda, com a necessidade da remuneração do capital. Em quarto lugar, alterar a abrangência da renegociação das dívidas, de modo a permitir que operações contratadas até 30 de dezembro de 2006 possam ser inseridas no processo de negociação e que as parcelas com vencimento para 2012 e 2013 sejam automaticamente prorrogadas. Em quinto lugar, consolidar o saldo devedor rebatido para evitar a figura do bônus sob condição de adimplência, o que na região Nordeste torna a dívida, na prática, impagável. Em sexto lugar, estabelecer um novo cronograma de reembolso. Em sétimo, definir rebate para devedores que têm interesse em liquidar a sua dívida. Em oitavo lugar, a remissão de dívidas com saldo inferior a R$10 mil. Veja o que é que a Assembleia está pedindo, senador Cristóvão, para que a remissão das dívidas com saldo inferior a R$10 mil, quando se tratar de uma dívida contraída antes de 30 de dezembro de 2011. 2001. R$10 mil. O que é isso para o governo? E é tão importante para esses pequenos agricultores que hoje estão inadimplentes, que o governo anuncia como ação de combate à seca do Nordeste mais de 2 bilhões de empréstimos. Esse agricultor que devia R$10 mil, que está inadimplente, a porta do banco está gradeada, está fechada, eles não têm acesso, ele não vai poder salvar a sua cabra que dá o leite ao seu filho, ele não vai poder plantar, ele não vai poder nem comprar alimento para a sua família. Enfim, são propostas muito voltadas aqui para a questão da dívida. Mas, nesse trabalho feito pela Assembleia Legislativa, existem também outras sugestões para a convivência com a seca. O governo federal precisa entender que parte desse documento enviado para mim
também já foi entregue à presidente da República, como eu fiz referência aqui anteriormente. E eu espero que a presidente tenha determinado aos ministérios competentes que faça a sua ação e o seu procedimento. Por isso que eu estou cobrando dessa tribuna, mais uma vez relatando a dificuldade, mais uma vez relatando o sofrimento, a angústia do povo do Nordeste e, em particular, da minha querida Paraíba, para que provoque a sensibilidade e a responsabilidade daqueles que estão à frente do governo, que têm o dever e a obrigação de fazer o seu papel do governo, atender às emergências desse país, que é um dos itens da responsabilidade do governante. Ouço com muito prazer a parte do senador Cristóvão Buarque, que, embora seja o símbolo da educação desse país, senador pelo Distrito Federal, mas nascido em Pernambuco e com a sensibilidade humana que o mesmo tem. Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que, mais uma vez, eu fico satisfeito de ver o senhor falando sobre essa crise que vive o Nordeste, sobre a emergência, e dizer que eu lamento que tenha sido um tema apenas dos senadores do Nordeste, ou de um senador que nasceu no Nordeste. Esse tem que ser um tema de todos os senadores, tem que ser um tema do Brasil. Por isso eu fico satisfeito quando o senhor propôs a audiência, está inclusive hoje no jornal aqui do Senado, propondo que nós discutamos esse assunto. O presidente Renan, ele está criando, ou criou mesmo já, uma comissão para pensar o futuro, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Em vez de ficar só agricultura, saúde, educação, a gente tem uma comissão para pensar o futuro. E eu, pensando, quando eu vi isso, eu digo, a gente devia começar por pensar o futuro do Nordeste. Mas quando o senhor fala aí da necessidade de um enfoque novo, eu acho que até o Nordeste a gente deve pensar no enfoque novo. Talvez o verdadeiro tema, senador Figueiredo, seria o futuro da relação do homem brasileiro com a natureza do Brasil, com ênfase na relação com a natureza do Nordeste, para conviver com o semiárido, que vai precisar de água, sim, mas não é só água. E aí a importância do seu discurso sobre novo enfoque. Isso é que é fundamental. Eu vim escutando o seu discurso antes de chegar aqui pela rádio e uma das coisas que me fez vir correndo foi isso, poder fazer essa parte. Para lhe dizer que essa ideia de que precisamos de um novo enfoque é fundamental. Primeiro, pelo Nordeste. O Nordeste começou, descobre-se o problema nordestino, com o enfoque da engenharia, lá em Dom Pedro, e depois com o Juscelino, com o Denox. Com o Juscelino existe uma mudança. O Celso Furtado sai da visão do Nordeste pela engenharia, das obras, para a economia que Celso Furtado trouxe. O desenvolvimento econômico, a Sudene, o 3418, que levava recursos. O senhor tocou há pouco aí que a gente precisa ter uma ênfase também no social agora, não é só o econômico. Já vimos, depois de quase 60 anos de política de desenvolvimento do Nordeste com a Sudene, com incentivos fiscais, com a ideia da industrialização do Nordeste imitando São Paulo, que nós não conseguimos dar o salto. E aí eu volto a insistir. Um dos enfoques seria a educação no Nordeste. Se lá, 60 anos atrás, aquele dinheiro que a gente gastou para industrializar tivesse sido um pouco menos, e essa diferença tivesse sido para a educação, hoje o Brasil podia ser um vale do silício, como o da Califórnia. Hoje o Nordeste podia até conviver com a seca por estar produzindo alta tecnologia. Inclusive alta tecnologia a serviço de resolver o problema da seca. Essa ideia da novo enfoque, eu acho que a gente precisava insistir mais, e eu gostaria até de conversar com o senhor. Esse novo enfoque nós precisamos de em tudo. Por exemplo, a segurança. Existe o enfoque da cadeia, depois do crime cometido, ou o enfoque da escola, do emprego, da renda, antes do crime cometido. A saúde. Existe o enfoque do hospital, depois da doença, ou o enfoque da prevenção, como aqui no meu governo fez com saúde em casa. Então, nós temos enfoques diferentes. Quer ver outro? Engraçado é que a gente não pode ficar contra o hospital, não pode ficar contra a cadeia, mas não é a saída. As bolsas, que eu tive um papel fundamental na criação. Ninguém pode ficar contra a Bolsa Família. Imagine o Brasil sem Bolsa Família. Mas o enfoque está errado. O enfoque é como é que a gente vai fazer com que no Brasil nenhuma família precise de bolsa.
Essa é a pergunta. O enfoque está na pergunta. Uma pergunta é: qual é o valor da bolsa para que uma família não passe fome? A outra pergunta é: como é que eu faço para que a família não precise da bolsa para sair da fome? Nós estamos prisioneiros de enfoques antigos. Para mim, esse é o ponto central do seu discurso, que quando eu vi, eu disse: eu vou estar lá. Porque esse é um chamamento que o senhor está fazendo. Na verdade, não está fazendo mais de um chamamento, está fazendo um chamamento ao problema emergencial. O senhor usou a expressão emergência. E a gente não pode esquecer a emergência, por isso que as bolsas são tão importantes, porque quem está com fome hoje não pode esperar medidas que lhe deem independência. Até porque, na verdade, falando com toda tristeza, mas procurando ser lúcido, a solução para abolir a necessidade da bolsa não está no adulto de hoje, mas nos filhos deles. É através dos filhos que a gente vai abolir a necessidade de bolsa no futuro, quando esses filhos crescerem. Então, a emergência tem que ser atendida. Por isso precisamos de mais cadeia, sim, para os crimes que estão sendo cometidos hoje. Mas nós precisamos encontrar um caminho de que esse país fique pacífico. E aí, outra vez, o enfoque. Existe o enfoque da segurança e o enfoque da pacificação. Esse é que deve ser o enfoque de quem pensa o futuro. E eu espero que nessa comissão que o presidente Renan está criando, a gente possa discutir os problemas do Brasil com um novo enfoque. Um desses novos enfoques, e continua a emergência da sua audiência, mas nesse novo enfoque seria: como é que o povo do brasileiro convive com a natureza do Brasil? Com os pampas do Rio Grande do Sul, com a realidade da Amazônia, com a realidade do Nordeste. E aí, o senhor falou bem, existem experiências bem-sucedidas. Em Afogados de Ingazeira, um amigo meu, chamado José Arthur Padilha, tem uma pequena unidade de produção agrícola onde ele sobrevive à seca. Como eu digo para ele, porque as obras que ele faz, ele conversa com o vale. Ele pergunta onde é que a água quer ir e quer ficar quando ela está por lá, e foi fazendo pequenas obras. Outra coisa, usando o produto, a agricultura compatível com pouca água, como faz Israel, usando os animais compatíveis, como nós sabemos que alguns resistem. Existem os cactos que resistem, e existem as cabras também que resistem. Existe a resistência no mundo vegetal e no mundo animal. Nós temos que falar com a natureza, conversar e não querer arrogantemente dominá-la para que ela se comporte como a gente quer, para fazer aquilo que a gente sabe que tem mais mercado no exterior. Eu temo que qualquer dia desses a saída para o Nordeste seja defendida a plantar soja. E a gente vai votar o mesmo da cana-de-açúcar. Só que, em vez de açúcar, que tenha pelo menos um grauzinho de indústria, é a soja, que é basicamente agrícola, apesar de ter um alto conteúdo tecnológico na sua produção em áreas como o próprio Cerrado. Agora mesmo eu vi que estão querendo plantar cana na Amazônia. É um contrassenso você, em vez de procurar explorar a própria madeira da Amazônia, explorar, mas veja que eu não estou propondo conservar a floresta como ela é. Usar a madeira, replantando, convivendo, quer se plantar soja. Eu quero parabenizar. Todo o seu discurso foi bom, mas eu quero parabenizar por esse chamamento. A necessidade de um novo enfoque para observar, analisar e propor soluções para os nossos problemas. Se tem alguém a agradecer aqui, senador Cristóvão, certeza absoluta que sou eu, pelo enriquecimento da parte de Vossa Excelência, onde aproveita com a visão que o senhor tem de futuro, exatamente colabora para que a gente possa agir num item que é fundamental. Nós já tivemos experiências administrativas e sabemos mais do que ninguém do que administrar é ter ações emergenciais quando necessárias. É gerenciar o dia a dia das rotinas que a sua obrigação assim exige. Mas mais do que esses dois, que são também importantes, é você planejar o futuro. Esse tripé é o dever e a obrigação de quem tem responsabilidade para que esse país seja um país mais justo, mais humano e mais solidário. Vossa Excelência falou no novo foco da visão da relação do Nordeste. Pouco antes,
quem me antecedeu, o senador, presidente Badaró, ele fazia exatamente a preocupação com o Pantanal no Mato Grosso. Quer dizer, dentro desse contexto do Brasil passar a se discutir, a se dimensionar para que possamos projetar o Brasil que nós queremos de amanhã. Vossa Excelência falou em educação do Nordeste. Hoje você tem várias experiências, várias. Muitas vezes, sem aqui nenhum barrismo, sem nada, mas os nossos profissionais na área de saúde, na área de engenharia, na área de eletroeletrônica, se destacam para onde eles forem. Onde eles forem. Foi em São Paulo, boa parte dos médicos de alta qualidade são nordestinos. Se for para qualquer canto. Tecnologia, nós temos uma Campina Grande hoje que é comparável em termos tecnológicos a São Carlos, em São Paulo. A universidade que foi desenvolvida, porque teve a oportunidade de Linaldo Cavalcante como reitor da universidade, que o senhor teve a oportunidade de conhecer, de exatamente dar essa contribuição do futuro. O Manelito Vilar, que eu fiz referência aqui, que eu dei o testemunho sobre a sua vida, chegou a desenvolver raças no Nordeste, quando não tinha ainda a ciência que nós temos hoje em termos de melhoramento de raça, para desenvolver tanto ovinos caprinos como bovinos resistentes e que pudesse conviver com a diversidade climática da nossa região. A educação é fundamental. Eu me recordo que, infelizmente, eu só tive o prazer de ser prefeito da cidade de João Pessoa, o senhor como ministro em 1 ano e meio, eu acredito, no início do governo Lula. Mas o senhor assumiu querendo enfrentar, entre outros itens da educação, o analfabetismo. Naquela oportunidade, João Pessoa era dimensionado com 40 mil analfabetos, uma cidade de 550 a 60 mil habitantes, uma capital de um estado. E nós fizemos um programa com o apoio, a solidariedade do senador, então ministro da Educação, e o meu secretário era o professor Neroaldo Pontes, né, que também tinha sido reitor da Universidade Federal da Paraíba, e conseguimos alfabetizar 10 mil em 1 ano. Por quê? Porque nós sabíamos da importância, tínhamos a vontade política e tivemos o apoio financeiro para fazer. Eu cheguei aí, porque a minha origem é na construção civil, e foi na Paraíba que nós criamos a Escola Peão, que o dono de uma construtora, eu era presidente do sindicato da construção civil, o dono da construtora cedia 1 hora de trabalho do trabalhador da construção civil, ele ficava mais 1 hora, e no canteiro de obra ele era alfabetizado. Essa experiência, quando prefeito, nesse programa de zerar o analfabetismo, nós fizemos isso. Eu fui a prédios, a condomínios, pedi numa reunião de condomínio que ele cedesse o salão de festa para que aquele salão de festa virasse uma sala de aula para os empregados do condomínio que não fossem alfabetizados ou da vizinhança pudessem ser alfabetizados. Por isso que nós conseguimos, em 1 ano, alfabetizar 10 mil na cidade de João Pessoa. Então, essa visão de futuro é que é fundamental. Concordo plenamente com a questão da Bolsa. Hoje, a Bolsa Família não é patrimônio de governo nenhum. É uma necessidade daqueles que precisam. Ninguém deve explorar isso politicamente, porque não está sendo correto, não está sendo justo, não está sendo humano você achar que merece ter o reconhecimento político por conta de estar pagando hoje uma Bolsa Família. A ideia da Bolsa Família, que saiu da Bolsa Escola, que o Vossa Excelência também teve participação, tinha a contrapartida. Não era contrapartida de juros, não era contrapartida de multa, não. Era contrapartida para quem era beneficiado pela Bolsa Escola, porque ele tinha que dar o tempo presente na aula. João Pessoa, também como prefeito, tinha um lixão do Roge. Nesse lixão tinha mais de 300 e poucas famílias. Nós retiramos essas famílias que moravam lá. Tinha crianças, e no meu site tem, no YouTube tem, o Fim do Lixão do Roge, onde crianças passavam o dia catando lixo dentro do lixão. A Bolsa Escola não era universalizada. Eu dei a Bolsa Escola também criei uma escola, creche para essas crianças e dei a Bolsa Escola desde que elas permanecessem na escola e não voltassem mais a catar
o lixo. Essas crianças que socialmente, isso era uma realidade, que socialmente era para os pais, coitados, muitos deles vitimados de drogas, do vício do álcool, achavam que os filhos eram o problema, passaram a ser referência porque passaram a ser fonte de uma receita certa naquela família. Então, depois, graças a Deus, a Bolsa Escola, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi ampliada e foi universalizada nesse país, pelo menos a oferta, e, consequentemente, os governos seguintes vieram ampliar. Então, a necessidade da contrapartida, não para o governo, embora para o futuro, quem tem visão de futuro será para o futuro, porque está beneficiando o cidadão, que é o objetivo e o dever maior do governo cuidar. Pois bem, senhores e senhoras senadores, eu quero dizer, senador Cristóvão, que ouvi o seu pronunciamento, Vossa Excelência, ontem ou antes de ontem. Eu já tinha conversado sobre essa questão da seca com o senador Inácio Arruda. A preocupação, antes dele ir para o presidente Dilma em Fortaleza, para que nós conversássemos sobre essa questão de criar uma comissão no Senado, onde cuidasse dessa questão emergencial que nós estamos e que tivesse o foco também num futuro para o Nordeste, de propor algo, de fazer o diagnóstico, mas mais do que o diagnóstico, propor o tratamento. E essa semana, retomando esse assunto, dessa preocupação, o senador Cristóvão fez uma referência a uma fala da senadora Lídice da Mata, convocando essa casa para que nós criássemos essa comissão. E eu quero dizer a Vossa Excelência que, lhe dando o crédito, que eu apresentei, tá certo, a essa casa exatamente o pedido de criação de uma comissão especial onde tenhamos a oportunidade, já que essa casa tem comissão que acompanha, tem as permanentes, tem as temporárias, mas essa é uma comissão, não uma subcomissão, mas uma comissão da casa para que a gente possa diagnosticar, fiscalizar, cuidar e propor do Nordeste brasileiro com essa visão de um futuro melhor. Meu muito obrigado, senhor presidente, e que Deus proteja a todos.